Então, vamos lá. Boa noite para todas vocês. Muito obrigado por vocês tirarem o tempo de vocês para estarem conosco aqui nesta noite, né? Hoje eu vou falar de forma bastante breve, até depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os traços de personalidade, podem me perguntar e eu falo para vocês, tá bom? Por que será que a gente deveria conhecer a leitura corporal? Você já parou para pensar que o seu corpo, às vezes, ele está falando o tempo todo, mesmo quando você está em silêncio? A sua boca está fechada, mas a sua mente não para. O seu corpo sempre está conversando com você. A forma como você anda, a sua postura, o seu olhar, tudo isso revela alguns segredos que são profundos sobre a sua história. Aí ele mostra seus traumas, a sua força, o poder que você tem e até os padrões que se repetem na sua vida. Às vezes você não entende. A sua mãe, por exemplo, teve uma vida extremamente difícil e a sua também é. Às vezes o pai ele tinha algum problema, um exemplo com bebida, o filho também é. Por que assim, ser dessa forma? Por que acontece isso? Geralmente a mãe, tanto a mãe como o pai, falavam para os filhos quando eram pequenos para não seguir esse mau exemplo. Mas por que que você segue esses exemplos hoje? Alguns acontece isso com alguns, não é? A leitura corporal, ela é uma chave para você entender o que está travando a sua vida emocional, seus relacionamentos e até a sua prosperidade. É como se você pegasse uma chave e abrisse a sua mente. Então, quando você aprende a ler o seu corpo, você descobre que as dores que você sente, os comportamentos que repetem-se sempre em você, os medos que te paralisam, a procrastinação, por exemplo, elas têm uma origem, e a origem está gravada no seu corpo. É como se o seu corpo ele fosse um mapa que revela os traços de personalidade, bloqueios emocionais que você tem, e o mais importante, o caminho para essa libertação. Porque às vezes o que acontece? Você tem certa capacidade, sabe que tem, vai até um certo ponto e não consegue ir à frente além daquilo que você já foi. A leitura corporal, ela não é um julgamento. Não é o objetivo de fazer a leitura corporal para se auto-julgar, para se punir. É autoconhecimento, é cura, é reconexão. O que acontece com você é que talvez você não esteja tão bem conectado com você mesma. E a leitura corporal traz você para a realidade, é como se fosse pegando as rédeas da sua vida de novo, criando essa reconexão, você com você mesmo. E quando você entende esses 5 traços de caráter, que moldam a forma como você pensa, você sente e você reage, você começa a enxergar com mais clareza, porque você é aquilo que realmente você nasceu para ser. Você é a pessoa que age da forma que deveria agir. Então, isso transforma a forma como você se relaciona com seu parceiro, seu relacionamento com seus filhos, às vezes no trabalho com a equipe que você trabalha, se você tem o seu comércio, por exemplo, com seus clientes, enfim, com o mundo todo à sua volta. Por isso, se você está em busca de respostas, de leveza e de mais presença e verdade, aprenda a linguagem silenciosa do seu corpo. Aprenda a linguagem silenciosa do seu corpo. Porque o corpo, isso é que é interessante. O corpo, você tem que entender que ele nunca mente. Essa é uma grande verdade. Então, na leitura corporal, os 5 traços de caráter, eles representam marcas psicoemocionais. Começa desde a barriga da mãe até os 5, no máximo aos 7 anos de idade, que se refletem no corpo, no comportamento da pessoa. Eles se formam ainda lá na sua infância, como eu disse, mas isso é formado como forma de defesa diante de algumas experiências que desde a barriga da mãe já vem acontecendo, um susto que a mãe tomou, um tombo, um trauma que talvez aconteceu, já começa a influenciar aquela criança que está ali na barriga da mãe. Isso são o quê? Experiências emocionais muito intensas, que a criança, pela falta de conhecimento, de habilidade, de experiência de vida, ela não consegue lidar, porque é muito intenso para ela. Para um adulto, isso não teria problema nenhum, mas para essa criança é muito intenso. Então, além desses bloqueios e dores, cada traço, esse é o ponto, ele guarda grandes potências e talentos naturais, que podem ser acessados com consciência e desenvolvimento pessoal. É que nós só nos enxergamos
de uma maneira um pouco mais crítica, vamos dizer assim. Então, eu estava conversando com uma pessoa, ela está aqui na live hoje, e eu sempre falo que quando eu pergunto para a pessoa, fala para mim uma qualidade sua. A pessoa fica, demora, demora, demora. Qualidade minha, qualidade minha. Às vezes eu tenho que ajudar a pessoa a encontrar uma qualidade que ela tem. Detalhe, na grande maioria, pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi. Aí quando eu faço a outra pergunta, tá, a gente achou que conseguiu chegar junto aqui e achou uma qualidade. Aí eu vou e falo assim, agora fala para mim um defeito que você tem. Olha, sem brincadeira, não vai 5 segundos. A pessoa é taxativa, meu defeito é tal. E alguns ainda perguntam, é só um ou é para falar mais? Como que você acha que uma pessoa ela consegue viver bem emocionalmente e quando ela olha, ela só vê defeitos? Eu sempre falo em terapia, quem é a primeira pessoa que você vê quando você chega na frente do espelho pela manhã? Essa é a pessoa mais importante. E as pessoas, elas desconsideram isso. Por quê? Porque lá na infância aconteceram justamente esses bloqueios que atrapalham a vida da pessoa agora na vida adulta. Às vezes a pessoa é extremamente inteligente, habilidosa num monte de áreas, mas ela não consegue ir para frente. Parece que sempre tem alguma coisa puxando ela para trás. É justamente por causa desses traumas, desses bloqueios. E a leitura corporal, o que que a leitura corporal faz? Porque eu e a Rosilé, nós trabalhamos em associação, em conjunto. Eu descubro o que está acontecendo por meio da leitura corporal e ela ajuda a pessoa a sair desses traumas, desses bloqueios por meio da terapia. Então a gente sempre trabalha em conjunto relacionado a isso. É por isso que os resultados com as pessoas que nós temos conseguido, ele é muito grande e muito benéfico também, justamente por conta disso. Porque você acaba descobrindo, ajudando a pessoa a se conhecer, você explica o que está acontecendo, os porquês que ela não entendia, ou que ela nem mesmo ela sabe sobre ela, e a Rosileia vai lá na terapia e vem trazendo aquela parte da pessoa que ela nem sabia que tinha para fora, deixando a pessoa 1000 vezes melhor. Isso é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, né? Eu atendi um jovem essa semana, até ele está para casar no começo do ano que vem. E quando eu estava conversando com ele, eu comecei a olhar para ele, eu falei, olha, você é uma pessoa muito inteligente e criativa. Uma das profissões que seriam boas para você é mexer com o lado de eletrônica, elétrica, essa parte de instalações de câmera, sistemas de segurança. Ele falou assim para mim, rapaz, parece até que você colocou uma câmera aqui na minha casa. Porque justamente essa semana eu estava fazendo justamente isso. Eu trabalho em um determinado lugar e eu queria trabalhar em outro. Eu queria trabalhar para mim mesmo. E uma das coisas que eu gosto é justamente isso. Eu falei, pode ir que isso vai dar certo para você. Então, até nessas questões de profissões, por exemplo, olha o que acontece. Vamos citar o exemplo de uma loja, né? Você vai lá e contrata um vendedor para sua loja. 2, 3 dias depois você manda ele embora. Ele não foi bem. Na próxima semana você contrata uma pessoa para cuidar do seu almoxarifado ou do seu depósito. 2, 3 dias depois você manda ele embora porque não deu certo. Já aconteceu isso com você ou já viu acontecer isso com outras pessoas? Por que que acontece isso? Se você entendesse leitura corporal, o que que você ia fazer? Aquele vendedor que você contratou, ele não era para venda. O lugar dele era lá no depósito, lá no almoxarifado. Lá ele iria ser a estrela da festa. Aquele que você contratou por depósito, por seu almoxarifado, não servia para aquela função. A função dessa pessoa era justamente ser vendedor. É como a gente diz, está no sangue da pessoa. E o outro está no sangue dele ser organizado. Veja que interessante, você contratou 2 pessoas, perdeu tempo, teve que pagar ainda, e mandou 2 pessoas excelentes embora. Qual foi o problema? Você só não sabia alocar aqueles funcionários, onde colocar. Então, até nessas questões, a leitura corporal ajuda e muito. Às vezes, até por foto, você olha e você fala, essa pessoa não vai dar certo nessa área. Olha que interessante, né? E tudo isso tem a ver com o que a criança passou desde o tempo da barriga da mãe. Então, falando de maneira breve, como é o esquizoide, o primeiro traço de personalidade que se forma na barriga da mãe até o primeiro mês de vida?
O esquizoide ele é muito interessante, ele é um visionário, ele tem uma intuição gigantesca. Muitas pessoas não querem ser esquizoide, porque o esquizoide ele é bem magricelinho, não é? Sempre aparece os ossinhos, meio desengonçadinho. Fisicamente, as pessoas não gostam dessa ideia. Mas veja o poder que ele tem. Ele é um visionário, ele tem muita intuição. Qual que é o medo dele? O medo dele é desistir justamente por conta disso, porque a energia dele está na cabeça, não daqui para baixo. Morre de medo de ser rejeitado. Quando ele tem uma ideia e é aceita, essa pessoa vira um avião. Mas se as ideias dele são todas rejeitadas, o que que acontece com ele? Ele se fecha. Você tem um gênio perto de você que você não conhece, que você não sabia. Esses filmes futuristas, invenções que já vieram correndo desde a antiguidade, pode ter certeza, a maioria delas tinham um esquizoide por perto. Então, o corpo deles é mais longo, não é? Mais magricelinho, como eu falei, né? Um pouquinho desconectado e tal, mas só que eles têm pontos fortes também. Eles têm uma intuição muito aguçada, ele capta bem o ambiente, ele sente o ambiente, as pessoas, ideias com profundidade. Ele enxerga, às vezes, o que está além do óbvio. Você chega para um esquizoide e fala, eu queria montar um móvel naquele lugar ali. Só que é um pouco difícil de montar. Ele vai dar um jeito, ele vai arrumar uma solução. Porque ele tem muita criatividade, e é uma criatividade original. Esse é o sujeito que pensa fora da caixa. Ele é inventivo, ele é inovador, ele tem uns insights assim que você fala, como que ele pode ter pensado nisso? Pode, porque o forte dele é a cabeça. Tudo que é produzir aqui dentro da cabeça, inteligência, raciocínio rápido, é com ele. Ele tem uma conexão sutil, ele tem uma facilidade com a espiritualidade, energia, não é? São pessoas muito dadas ao mundo espiritual. Eles têm uma capacidade de análise muito profunda. Eles, como eles falam muito pouco ou quase nada, não são pessoas que gostam de abraço, não são pessoas que gostam de atenção, muito carinho, assim, eles gostam de ficar mais na deles. Eles têm uma capacidade de análise profunda, eles são muito observadores. Ele é um detalhista analítico. Ele consegue enxergar coisas onde outras pessoas não enxergam. Ele pode se destacar em ciência, arte, tecnologia, filosofia, mas um monte de coisa que ele quiser. Essa pessoa tem um poder muito grande nesse sentido. Porque ele tem o quê? Uma independência de pensamento. Ele não se deixa levar facilmente pela opinião do outro. Ele é muito racional. Então, o seu dom está na mente expandida. A mente dele expande, vai mais longe. Então, ele tem muita conexão. E é justamente nessa capacidade que ele tem, ele abre novas possibilidades para o mundo. Videogame que seus filhos jogam, joguinhos, pode ter certeza, quem inventa essas coisas é tudo o esquizoide. Ele é o que inventa as coisas. Computador, celular, todas essas coisas, tem a maioria tem o esquizoide pelo meio. Então, talvez na aparência você talvez não gostaria de ser um esquizoide, mas entenda que praticamente quase tudo que está à sua volta, até a televisão que você assiste, possivelmente teve o dedo de um esquizoide lá. O segundo deles é o oral. Ao contrário do primeiro, que não gosta muito de conversar, embora converse, não gosta muito de abraços, mas esse aqui é o que gosta. Esse aqui é o primeiro ano de amamentação que funde nele esse lado oral, né? O que que faltou para ele quando criança? Nutrição emocional. Ele estava chorando porque ele estava com dor de dente. A mãe ia lá, mamadeira para ele. Estava chorando porque estava frio, mamadeira para ele. Bom, ele foi uma pessoa que emocionalmente ele sentiu essa falta naquela época, né? O corpo dele já é mais arredondadinho, né? Quais são os pontos fortes? A afetividade e empatia. Consegue acolher, ouvir, cuidar, se conectar profundamente com outras pessoas. Quer chorar em cima de alguém? Acha um gordinho ou uma gordinha para você chorar em cima. Você vai ser muito bem acolhido. A facilidade deles é de comunicação. Esse é seria um dos bons também para venda, porque eles conversam bastante. Explica com leveza, tem presença cativante, habilidade para usar palavras. A sociabilidade deles é natural. Coloca lá um karaokê. Eles vão entrar lá, se não arrancar, eles não saem mais.
gosta de estar com pessoas, gera vínculo, cria vínculo com as pessoas. Ele tem um espírito de muita colaboração, gosta de trabalhar em grupo, gosta de ajudar pessoas, sempre bem-humorado, expressão, sensibilidade para criar conexões. Olha que interessante, um dia, a maioria que acha que é testemunho de Jeová, eu estava no serviço de campo um dia no domingo, passei com um irmão de carro, estava uma fila que tinha mais de 100 pessoas. E eu fiquei curioso de saber o que que aquelas pessoas estavam fazendo naquele lugar. A gente foi fazer o que tinha que fazer, na volta eu falei para ele assim, vai um pouco devagar, a hora que eu falar para você para perto de determinada pessoa, você para, que essa vai ser a pessoa que vai contar para nós tudo o que está acontecendo aqui. Olha, eu não vou falar o teu perfil assim, mas a hora que eu vi uma senhora, eu falei para ele, para perto daquela mulher de vermelho. Aí ele parou o carro, eu baixei o vidro, eu falei, o que está acontecendo aí? Gente, eu recebi um script completo de tudo que estava acontecendo naquele lugar. Na verdade, era uma fila de pessoas que iam fazer exame de vista gratuitamente pela prefeitura. Mas ela contou do começo ao fim, tudinho para mim. Eles amam conversar. O dom está no coração aberto, no poder de unir, comunicar e inspirar o amor e o cuidado das pessoas. O terceiro deles, quando você fala, às vezes as pessoas ficam um pouco de medo. Psicopata. Mas esse é muito estrategista, esse é o verdadeiro líder. E aí é formado na criança nos 2 anos e meio de idade. Esse já tem o corpo mais largo em cima e as pernas mais finas, né? Como se fosse um triângulo invertido. Qual que é o ponto forte dele? Essa pessoa ela tem uma liderança natural. A situação está acontecendo, enquanto outros ficam perdidos, ele é o que age. Ele sabe coordenar, comandar, tomar decisões com firmeza, né? Até usei esse exemplo hoje para a pessoa que está aqui. Tem um sujeito que trabalha numa empresa, sempre tem que estar chamando a atenção dele, ele tem 10 filhos. Quer dizer, ele não leva em consideração tanto de filhos que ele tem. Não trabalha direito, só dá problema na empresa. Quem que é a pessoa que você acha que vai chegar lá, vai mandar essa pessoa embora e não vai nem pensar se ele tem 10 ou um filho? É justamente o psicopata. Os outros vão ficar morrendo de dó de tomar uma atitude dessas. O psicopata não. Ah, ele é ruim, então não. Ele pensa no contexto. A ação dessa pessoa não está sendo bom para ela e nem para a empresa. Então ela não serve para a empresa. Ele não usa o coração, porque se ele usasse o coração, ele não saberia mandar, coordenar. Entende a diferença? Esse não é para você chorar em cima dele, porque se fosse, ele não seria psicopata. Ele seria oral. Entende que cada traço ele funciona bem em uma área da nossa vida? Já está conseguindo perceber isso daí? Esse tem uma visão estratégica, ele capta o todo, ele enxerga, não é? Então ele planeja com objetividade, antecipa o movimento com inteligência, sabe colocar cada pessoa no lugar certo, tem uma capacidade de persuasão. Você tem um problema para tratar lá no banco, usa o seu psicopata. Ele vai convencer com facilidade, ele tem carisma, ele sabe argumentar, né? Tem muita coragem para se expor, para ir lá, como se diz, dar a cara a tapa. Ele se posiciona sem medo, encara conflito, assume o protagonismo. É aquela história, tem que fazer, tá, então deixa que eu vou lá e faço. Ele tem uma mente lógica e prática, ele é muito racional. Resolve o problema com raciocínio rápido e clareza. O dom dele está no poder de comandar, organizar e construir caminhos claros rumo ao sucesso das pessoas. Quarto, masoquista. Esse é o resiliente estruturador. Esse é formado com base nos 3 anos e meio a 4 anos da criança, né? Já é um corpo mais quadradão, mais pesado, mais forte. Qual que é o ponto forte dele? Resiliência emocional. Suporta muita pressão, como poucos. Não desiste diante de dificuldades. É uma pessoa muito disciplinada, muito focada. Ele é persistente, metódico, é confiável. Esse é o lado do depósito, que vai transformar o seu depósito num brinco, não é? De tão organizado. É ótimo para manter processos e gerar estabilidade. Conferente, não passa nada. Tem uma capacidade de se entregar para aquilo que ele faz, ele dá o melhor. E quando ele sente confiança e quando ele é elogiado pelo que faz, ele é muito comprometido e leal à empresa que ele trabalha. A profundidade emocional dele vai além da superfície, ele tem uma sensibilidade intensa e contida. Só que tem um detalhinho. Esse é o famoso panela de pressão. Ele aguenta milhares de vezes mais do que você que tem pouco masoquista aguenta.
mas quando ele explode, sai de perto. Espírito de serviço ele tem, ele gosta de ajudar, apoiar, proteger quem ele ama. Essa é uma palavrinha de cautela. Como ele gosta muito de ajudar, é uma pessoa que tem a tendência a pegar muito lixo emocional dos outros. Então tem que tomar cuidado. O dom dele está na força silenciosa, na entrega constante, na capacidade de sustentar grandes construções com solidez. Esse é o que não afina diante do trabalho. E o último, o bonitão, o rígido, o realizador brilhante, né? É lá dos 5 aos 7 anos de idade. Esse é um corpo mais alinhado, esteticamente é o mais bonito, né? Com uma postura e uma simetria. Esses são os mais bonitos. Todo mundo quer ser esse, mas às vezes esquece das qualidades dos outros, né? Então a gente tem que se tocar nesse ponto. Ponto forte dele, ele busca pela excelência. Preza por prazer, fazer tudo, mas tudo muito bem feito. Ele gosta de capricho, de qualidade, gosta do que é belo, né? Tem um senso estético muito apurado, muito cuidado com a aparência, com a imagem. Às vezes você fala, mas está se cuidando demais. Está se cuidando demais mesmo. Isso é deles. Se você consegue conservar sua beleza, independente da idade que você tem, é o seu rígido que está trabalhando, que está funcionando. Você imagina se a gente fosse cuidar da beleza até os 25 anos de idade e depois disso relaxar. Como que você estaria hoje, será? Como eu estaria hoje? Está entendendo então o valor que o rígido tem na nossa vida? Ele vai sempre te autoconservando à medida que o tempo vai passando, né? Autoconfiança, presença, ele transmite firmeza, charme, equilíbrio e costuma se destacar naturalmente. Só como é que ele consegue fazer isso? É deles. Ah, mas eu vou me treinar para ser igual. Não vai ser. Se o seu rígido não é alto, igual uma pessoa rígida, não adianta você se esforçar demais, não vai conseguir. Vai chegar até um ponto só e não vai mais para frente do que aquilo, né? Eles se destacam naturalmente. Eles chegam no ambiente, eles vão se destacar. Competência e produtividade. Ele sabe alcançar meta, ele é muito rigoroso referente a isso, né? E se entrega por resultados concretos. Ele é muito competitivo, né? Organiza ideias com clareza, fala bem e pensa com lógica. O dom dele está na sua busca pela perfeição, embora nem sempre aconteça, na elegância natural e na competência que inspira confiança e admiração nas pessoas. Esses são um pouquinho aí dos 5 traços de caráter. O porquê conhecer a eles e conhecer os seus, quais são os seus, é de grande ou seria de grande importância para todos vocês nesse quesito, tá ok?